Em uma estação de trem em Londres, o guarda do trem Joe está terminando seu turno. Quando ele chegou ao armário, ele encontrou uma carta dizendo que não recebeu a promoção que solicitou. Quando ele enrugou o jornal com furidade, o supervisor veio pedir a Joe para cobrir o turno noturno porque o guarda noturno está doente. No começo, o Joe quer dizer não, mas acaba aceitando quando ele percebe que a sua brincadeira, Ellen, será a garota do carrinho hoje à noite. Depois que o trem decolou, Joe começou a inspecionar todos os bilhetes de passageiros. A maioria deles leva bem e mostra-lhe, mas muitos passageiros ficam irritados e tratam mal Joe por fazer seu trabalho. Uma mulher caiu a bengala e quando Joe a ajudou, ele ficou assustado por um rongido repentino, mas era apenas o cão da senhora. A Kate afirma que ela perdeu o bilhete e ficou com raiva quando o Joe a faz pagar a multa. Em um canto, Billy se mudou de roupas mais confortáveis. O Joe vê que a porta do banheiro tem um sinal que diz que está falhado e que há água a sair dela. Quando Joe cobriu Ellen, ele finalmente tentou convidar ela para sair. No entanto, eu o rejeitei. O fato de que o passageiro Paul olhou para fazer tudo mais estranho. Nas próximas horas, o trem continua a viajar pacificamente sob a chuva da lua cheia, com os passageiros descendo em cada estação até que apenas alguns restem. Quando chegou à floresta, um grito alto ecoou de repente no carro e o trem parou. Joe começa a atravessar os carros para saber o que aconteceu, e vê uma sombra atrás de uma porta, mas quando ele está prestes a abri-la, ele é surpreso pelos alto-falantes. O motorista anunciou que bateram em algo na estrada e pediu aos passageiros que permanecessem calmos até resolver isso. Então Joe finalmente abriu a porta e descobriu que o carrinho de Ellen caiu. Ele tentou pegá-lo, mas não conseguiu, então Adrian acabou pegando. Joe encontra 2 conjuntos de chaves no chão e ficou surpreso ao ouvir que ambas pertencem a Adrian. Do PT Panic Passenger Banyak Joe Daima. Ele também tenta entrar em contato com o motorista, Tony, no rádio, mas não responde, então ele usa os alto-falantes para pedir aos passageiros que sejam pacientes. Enquanto isso, Tony deixou o trem para verificar o que aconteceu e descobriu que bateram em um veado que agora está preso nas rodas. Ele tentou tirá-lo, mas não é forte o suficiente. Naquele momento, Tony ouve um barulho atrás dele e quando ele se vira, uma criatura misteriosa o ataca e começa a comê-lo. Seu sangue é salpicado em uma janela, mas a chuva o lava antes que os outros possam ver. No trem, Joe ficou cansado de esperar e usou suas chaves para entrar no carro de controle, mas o encontrou vazio. Ele depois olhou para fora, mas não viu Tony lá. Depois de dizer a Ellen para manter os passageiros calmos com lanches gratuitos, Joe olhou para lá fora mais tempo, mas ainda não encontrou nada. Em seguida, Joe chamou a equipe de resgate da empresa, que explicou o seu atraso no cronograma porque a tempestade tem causado muitos acidentes. O sinal do telefone é ruim e estático, mas Joe conseguiu saber que eles estariam lá em 4 horas. Depois Joe informa os passageiros das 4 horas de espera, fazendo com que eles comecem a assustar quando ele lhes diz que o motorista desapareceu. Eles estão reclamando piorando, então Adrian tem que gritar para calá-los. Ele ressaltou que eles não têm sinal no telefone, então eles devem ir para a próxima estação para pedir ajuda. Joe tenta explicar que é perigoso e ele pode perder o emprego, mas os passageiros se unem contra ele e ele não tem escolha, a não ser concordar em ser o guia deles. Depois que Joe abriu a porta, o grupo saiu fazendo uma fila e andando ao lado do trem, sem saber que alguém está observando da floresta. Eles eventualmente ouviram algo se movendo entre os arbustos, então Joe e Ellen foram investigar. Para o choque deles, eles encontraram o corpo de Tony no chão. Os duos imediatamente voltaram e disseram aos passageiros para voltar ao trem. Ao mesmo tempo, ouvimos uivos e rugidos à distância. Joe levou alguns segundos para abrir a porta e todos correm a bordo com medo. Um casal idoso é mais lento que os outros por causa de sua idade, e quando eles finalmente pularam, o monstro conseguiu morder a perna de Jenny. Isso até a sacudiu para cima e para baixo entre as portas antes que o grupo finalmente pudesse arrastá-la para dentro e trancar o carro. Depois, Jenny é levada para um assento onde Ellen lava a ferida com água e a envolve do melhor que puder. O Billy e o Matthew tentam olhar pela janela com uma lanterna, mas não veem nada lá fora. Quando Joe verificou a porta para ter certeza de que estava trancada corretamente, o monstro bateu no vagão do trem e rugiu, então o grupo decidiu ficar o mais quieto possível. Eles podem ouvir as garras da criatura arranhando o carro, e o grupo espera até ouvir o uivo longe do trem para falar novamente. Então Joe foi ao carro de controle para tentar usar o telefone do trem, mas não houve sinal. Nesse momento Billy se juntou a ele e revelou que ele era um estudante de engenharia. Ao olhar para os controles, ele pode dizer que há um vazamento de combustível que causou a linha a se dividir quando o trem caiu. Se eles não corrigirem isso, nunca poderão se mudar para fora. Mostra que a antena do trem está quebrada, o que significa que a criatura fez isso. Joe explica a situação aos passageiros, que começam a discutir que tipo de animal é o seu atacante. Adrian chama o urso, mas a Nina aponta que os ursos não uivam. A Jenny diz que não era um animal, mas algo mais humano. No entanto, todos acham que é um choque falar. De repente, eles ouviram barulhos dentro de outro carro e temem que o monstro possa estar tentando entrar. Joe pegou um extintor e foi investigar com Billy e Adrian. Eles cruzaram cuidadosamente o carro e descobriram que o barulho vinha do banheiro. Quando Adrian se preparou para atacar, Joe abriu a porta e viu Paul cair. Aconteceu que ele estava preso lá desde antes do acidente. Os 4 caras voltam para o grupo e Paul contou toda a história, mas em vez de se assustar com o monstro, ele está triste por ter perdido a sua parada. Algum tempo depois, eles verificam a ferida da Jenny e notaram que está piorando. Ela também tem febre. Kate nota que Nina é jovem e assustada, então ela fala com ela para confortá-la com algumas histórias sobre sua própria filha. De repente a criatura começa a bater na porta novamente e depois pula no telhado, fazendo com que as luzes do trem comecem a falhar. Nesse momento, o telefone de Nina recebeu sinal e ela recebeu uma ligação de sua mãe.
Mas quando ela tentou pedir ajuda, a criatura entrou pela janela. Ele pegou as pernas de Nina e a arrastou para fora quando ela gritou, então Kate tentou pegar a mão para ajudá-la. No entanto, Matthew a arrastou para trás porque ela também teria sido capturada. Então eles ouviram a Ferta batendo Nina no telhado e seu sangue pode ser visto nas janelas. Assustado, o grupo corre para esconder-se em outro carro, e Kate assusta porque ninguém queria salvar Nina. Uma discussão se seguiu até que o marido de Jenny gritou para fazer todos calar a boca e lembrar que eles devem trabalhar juntos para sobreviver. O trem tem uma caixa de ferramentas, então os passageiros começaram a usar peças do próprio trem para barricar todos os pontos de entrada do carro, como os assentos. O tempo passa e todos ficam mais deprimidos a cada minuto. Jenny e Kate percebem que não sabiam o nome da Nina, e Jenny admite que nunca podia ter filhos, mesmo que ela quisesse. Em um canto, Adrian conversa com Joe, explicando que ele tem 2 conjuntos de chaves porque ele tem um bom lugar para sua família, e um apartamento secreto para suas aventuras travessas. Ele acredita em fazer o necessário para viver, mesmo que não seja bom, e pediu a Joe para se juntar com ele para escapar, deixando os fracos para trás. Antes que Joe pudesse responder, Jenny vomitou muito sangue, e até 2 dentes. Outra discussão sobre o que fazer se seguiu, mas quando Joe notou que Paul estava desaparecido, foi interrompida. A barricada foi movida e Adrian queria colocá-la de volta no lugar. No entanto, Joe e Billy o convenceram a dar 1 minuto para encontrar Paul. Joe entra no outro carro e encontra Paul preso no banheiro novamente. Enquanto Joe tentou abri-lo, a luz do banheiro quebrou, e a besta entrou de cima para atacar Paul. Joe tem que dar um passo atrás quando a porta fica danificada durante o mauling e logo o sangue está a sair dos buracos resultantes. Ele olhou rapidamente através do buraco e ficou assustado ao ver o corpo moribundo de Paul. Então ele tentou voltar para outro carro, mas descobriu que Adrian bloqueou a porta. Falando de Adrian, ele ouviu o barulho e decidiu deixar o trem para se salvar, então ele removeu a barricada na porta de embarque. No entanto, está trancado e Joe tem a chave. De volta a Joe, ele continuou empurrando a porta enquanto assistiu o monstro se aproximando dele quando ele estava prestes a ser atacado. Os outros finalmente abriram a porta e arrastaram Joe para o carro antes de bloquear a porta novamente. Enquanto o grupo empilhou o máximo possível de coisas, Adrian tentou quebrar a janela com um extintor de incêndio, mas não resultou. Infelizmente, a besta é muito forte e rompe a barricada, fazendo com que Ellen congelasse. Felizmente, Joe agiu rápido e a moveu fora do caminho antes que o monstro possa machucá-la. Então a criatura tentou perseguir Joe, e quando rugiu no rosto dele, Ellen esfaqueou. O monstro imediatamente se virou para batê-la, e a enviou voando, então os caras aproveitaram a chance de pular para trás para começar a batê-lo e esfaqueá-lo com qualquer objeto disponível. Billy é agarrado pelo pescoço e empurrado contra o teto, só para ser cair quando Adrian atingiu a criatura, falando com um extintor de incêndio. Nesse momento Matthew entrou com um machado de incêndio, e começou a bater no monstro repetidamente até que ele finalmente morra. A Kate tem de puxar o Matthew para trás porque tem um colapso. Segundo depois, o grupo olhou mais de perto para a criatura e notou um anel no dedo. Como Jenny disse, parece muito humano, então Matthew concluiu que é um lobisomem. Adrian lembra que as pessoas que são mordidas e se transformam também, e agora todo mundo está cuidado com a Jenny enquanto alguns dos passageiros cobriram o corpo. Jed conta a história de um trem que saiu de trilhos nesta área há muitos anos. As autoridades descobriram muitos corpos desaparecidos, outro foi abatido, mas uma explicação nunca foi encontrada. Ele concluiu que o lobisomem também os matou naquela época. Nesse momento, a besta acordou e uivou, então Joe imediatamente começou a bater no rosto com um extintor de incêndio. Na floresta, outros lobisomens ouviram o uivo de seus líderes moribundos. De repente o rosto de Jenny começou a mudar e ela também rugiu. Adrian quer matá-la antes que ela se transforme completamente, mas o Ged não o deixa. Outros passageiros também o empurraram para trás, mas Adrian lutou contra o seu poder e se recusou a desistir. Ele rompeu e começou a sufocar Jenny, então Joe o derrubou. Então o grupo concordou em amarrar Adrian e Jenny com um cinto. Depois eles decidiram um plano. Billy tentará consertar o trem e ensinará a Ellen quais botões pressionar para tirá-los de lá. Assim que o trem responde, Joe fez um discurso através do alto-falante, tentando manter as esperanças de todos. Matthew e Billy descem do trem e rapidamente encontram o vazamento. Enquanto Billy entrou embaixo do trem para consertar, Matthew vigiou dentro. A Kate revela que ela e o Adrian tiveram uma noite suja juntos há algum tempo, mas o Adrian não se preocupa em lembrar de nenhum dos seus postos de uma noite. A Jenny começa a ter dificuldades para respirar e o Adrian insiste que devem fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Naquele momento Matthew ouviu um barulho na floresta e foi investigar, deixando Billy sem luz. Na floresta, Matthew pode ouvir Nina chorando por ajuda e seguir sua voz, apenas para encontrar seu corpo no topo de uma árvore sendo devorado por um lobisomem. Assustado, Matthew tenta fugir, no entanto, o lobisomem logo o cercava. Ele tentou se defender com o machado, sem resultados, e os lobisomens pularam sobre ele para comê-lo vivo. No trem, todos ouviram Matthew gritar quando morreu, seguido de um alto uivo. A Jenny congela-se e o Adrian continua a pedir a Kate para matá-la. Billy finalmente conserta o trem e as luzes voltam. Então Joe e Ellen tentaram descobrir o controle. Logo os lobisomens se aproximam do trem, então Billy pegou o carro e levantou seu corpo para se esconder até que os monstros se afastem. Infelizmente eles apareceram na janela da frente e assustaram Ellen e Joe, que finalmente ativaram o trem. O Billy tem que segurar o carro novamente para não ficar para trás. De repente, Jenny terminou a transformação, então Kate correu para libertar Adrian antes que Jenny se livre com sua nova força. Adrian tenta ajudar a conseguir apenas para que Jenny o derrube. Naquele momento outro lobisomem aparece na porta e pegou Kate, que chorou por ajuda. No entanto Adrian a chutou para empurrá-la e o lobisomem para fora do trem.
O trem se afastou e Kate ficou para trás, rapidamente se tornando comida de lobisomem. Quando Ged tentou fazer sua esposa ver a razão, Adrian tentou lutar contra Jenny novamente e batê-la com uma chave. Furioso, Ged devolveu um soco antes de ele matá-la. Então Jenny pulou sobre o marido e mordeu o pescoço, fazendo com que seu sangue chovisse. Enquanto Jenny tentou seguir Adrian, Billy lutou para aguentar e acidentalmente quebrou os reparos que fez, fazendo com que o trem parasse novamente. Joe e Ellen saíam correndo do carro de controle e esfaquearam a Jenny Wright antes que ela pudesse matar o Adrian. Então Joe zangado pulou para Adrian para batê-lo, mas Ellen o deteve. Os lobisomem aproveitaram a oportunidade para entrar no trem, então Joe e Ellen se apressaram para trancar a porta. Adrian percebeu que se alguém ficasse atrás da isca, ele teria uma melhor chance de escapar, então ele derrubou Joe. Não basta deixá-lo inconsciente, e Joe imediatamente se vingou provocando uma briga. Enquanto os homens lutaram no chão, Ellen pegou um pedaço de metal afiado e cortou Adrian até que ele soltasse Joe. Enquanto Ellen cuidou de sua amiga, Adrian bloqueou o caminho e pegou a chave da porta antes de pular do trem. Os lobisomem rapidamente cercaram os duos, mas antes que eles pudessem atacar, Billy apareceu com uma bomba molotov pronta. Ele jogou em um lobisomem, fazendo com que ele queimasse e acendesse um fogo. Então ele acendeu uma tocha e assustou outros monstros para voltar para o outro carro enquanto deu a Joe e Ellen um pano. Isso permite que os duos forcem a abrir a porta e pular do trem, enquanto Billy também foi capturado e morto. Quando Ellen e Joe correram pela floresta, eles podem ouvir o lobisomem vindo atrás deles. Decidiu que era tarde demais. Joe beijou Ellen e depois disse a ela para ir porque ele ficaria para trás para distrair. Chorando, Ellen encontrou um caminho para fugir enquanto Joe começou a lutar contra os lobisomem com um pedaço de metal, conseguindo esfaquear um deles. Não importa o quão duro ele lutar, os lobisomem o superam e ele acabou mordendo. Momentos depois, Ellen chegou à próxima estação de trem com a etiqueta de nome de Joe na mão. Ao mesmo tempo, Adrian continuou a correr e encontrou algumas roupas no chão. O lobisomem repentinamente o cercou. Joe, recém-transformado, pulou para atacar. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para que você possa assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.